Meus irmãos, abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2. Efésios 2, 19 a 22. Pensando no Dia das Mães, e querendo que ao final nós precisamos orar com as mães, pensando no Dia das Mães, eu ia ministrar outra coisa hoje. Mas a semana foi muito corrida com a reunião da diretoria geral aqui na chácara do Pé de Vez, de quarta a sexta-feira, e eu não consegui finalizar o que eu estava preparando. Então, decidi hoje à noite refletir com os irmãos sobre a nossa membresia do corpo de Cristo. O fato de que somos membros da família de Deus. E interessante que o Gabriel me ensinou em sua saudação esse aspecto de vivenciarmos a igreja como família. Nós somos membros da família de Deus. E é isso que vemos nesse texto, e a partir desse texto de Efésios capítulo 2, versículos 19 a 22. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. A carta de Paulo aos Efésios é a carta que mais nos fala, mais nos ensina a respeito da igreja. E nela, um dos temas que se destaca, ou que se destacam, é o relacionamento. Nesse texto, Paulo fala disso, mas considerando o fato de sermos membros da família de Deus. Eu acho que não é novidade, não é estranho para ninguém o fato que hoje há muitos cristãos que a gente poderia chamar de crentes flutuantes. Ou seja, aqueles que não estão vinculados ou que acham que não precisam estar vinculados a uma comunidade para expressar e viver a sua fé em Cristo, o relacionamento com Cristo. E essa situação que se verifica é uma expressão da mentalidade individualista e egoísta, que a gente vê, comodista, inclusive, que a gente vê em nossos dias. E, infelizmente, essa é uma das tantas outras tendências absorvidas da América do Norte, pelo povo, pelo meio, pela igreja, pelos cristãos, de um modo geral. Há muitos que têm se deixado levar por essa tendência, que acabam se encontrando na contramão do mover de Deus no meio do seu povo, no meio da igreja. Porque em quase todo mundo, ser seguidor de Cristo, de Jesus, ser crente em Jesus, é sinônimo de estar conectado ao corpo, de estar conectado ao corpo local, daqueles que professam a mesma fé. E esse é o entendimento que nós temos a partir da palavra de Deus. Mas há uma corrente, há uma tendência crescente no meio do povo de Deus para ter pessoas desconectadas. Algumas das nossas igrejas na denominação têm sofrido com isso. A igreja de Ribeirão Preto, por exemplo. Pessoas que cresceram
sido influenciadas por certos conceitos, certos ensinamentos que estão circulando no meio cristão, e estão muito disponíveis nas mídias, na rede social, na internet, e que vão influenciando. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido a expressão igreja sem paredes. Se não ouviu, vai ouvir logo. Porque está cada vez mais crescente no meio cristão a tendência de não considerar a necessidade de estar vinculado, de estar conectado a uma comunidade local. Assim como acontece na América do Norte, no contexto da igreja na América do Norte, nós vemos também em nossa situação, no cenário nacional, à nossa volta, muitos crentes, muitos cristãos que estão pulando de uma comunidade para outra, sem qualquer identidade, sem responsabilidade, sem compromisso. Claro que existem muitas razões para as pessoas mudarem. Nós mesmos temos passado por isso. Várias pessoas na nossa comunidade têm que se mudar em virtude de trabalho, em virtude de outros motivos justos, e naturalmente vão integrar-se a uma nova comunidade mais próxima de onde estejam residindo, né? O que é muito normal. Mas é crescente também em nossos dias essa mania de ficar pulando de comunidade em comunidade, sem estabelecer identidade, sem desenvolver responsabilidade ou compromisso. Esses são aqueles que não aprendem ou não aprenderam que a vida cristã envolve mais do que apenas crer em Cristo. A vida cristã inclui também o pertencer. E a Bíblia nos fala abertamente ou abundantemente acerca disso. Crer em Cristo, estar ligado a Cristo, implica também pertencer ao corpo de Cristo, estar ligado, conectado àqueles que professam a mesma fé em Cristo. Nós crescemos em Cristo por estarmos em relacionamento com outros. O relacionamento uns com os outros é vital para a manutenção da nossa vida cristã e o nosso desenvolvimento. C.S. Lewis, autor do livro conhecido As Cartas do Inferno e outros, escreveu, em certa ocasião, uma reflexão sobre esse tema, a membresia na igreja. E na sua reflexão, ele apontava para o fato que a ideia básica de membresia é de origem cristã. A palavra que foi tomada ou emprestada pelo mundo e esvaziada do seu sentido, perdeu o seu significado original. Porque hoje, quando se fala de membresia, quando se fala de ser membro, se tem em mente muitas outras coisas diferentes daquelas que originalmente o conceito incluía. Hoje, a maioria das pessoas associa a membresia com a ideia de pagar anuidade ou mensalidade a uma associação, seja ela de qual natureza for. Associa a ideia de participar de rituais, muitas vezes sem sentido, tipo liturgia de culto. Associa-se também a ideia de sujeitar-se a regras, porque ser membro de uma entidade implica seguir os regulamentos daquela entidade, né? E muitos associam a meras formalidades, como cumprimentos formais sem maior expressão, sem maior sentido, sem maior significado, ou simplesmente fazer parte de um rol de membros de uma determinada associação. Quando Paulo fala
membresia, embora ele use esse termo, membresia, ele fala da membresia, Paulo tinha em mente uma imagem totalmente diferente daquilo que hoje em dia se pensa a respeito de membresia. E para Paulo, ser membro da igreja não apontava para uma coisa superficial, não apontava para simplesmente ter o seu nome numa lista de integrantes de uma instituição, mas sim apontava para a experiência de tornar-se um órgão vital num corpo vivo e dinâmico e crescente, que é a Igreja de Cristo. Tornar-se membro da Igreja é tornar-se um órgão vital de um corpo vivo, de um organismo. Não apenas associar-se a uma organização. Romanos capítulo 12, versículos 4 e 5, falam dessa ideia do corpo. 1 Coríntios capítulo 6 fala dessa ideia do corpo. Também no capítulo 12, Paulo fala abundantemente dessa ideia do corpo. A Igreja de Cristo é um organismo, é um corpo vivo. O corpo de Cristo, o novo corpo pelo qual o Senhor Jesus se manifesta e atua nesse mundo. Ela é constituída por pessoas que têm um papel de extrema importância, um papel essencial a desempenhar para a edificação, para o bem desse corpo, que só é edificado quando cada membro faz a sua parte. Só é edificado, só promove o crescimento e aumento de si mesmo quando cada integrante realiza a sua parte, realiza a sua função. É essa a ideia que nós precisamos retomar, é essa imagem que nós precisamos recuperar quando falamos a respeito de sermos membros da família de Deus. Então, primeiramente, vamos considerar o significado da membresia. Eu já disse que, mesmo no contexto cristão, a cultura norte-americana é exportadora de tendências, de modismos. E dentro dessa cultura, dentro desse conceito, juntar-se a uma igreja costumava ser um ato de conformidade. Ou seja, identificando-se com as crenças, com as posições doutrinárias, com os chamados artigos de fé e prática, juntar-se ou ligar-se a uma igreja significava conformar-se a essas características. Tá? As pessoas se juntavam a uma igreja porque era comum. Todo mundo fazia isso. Era parte da rotina da família pertencer ou estar ligada, vinculada a uma comunidade religiosa. Agora as coisas mudaram. As regras mudaram e essa conformidade não é mais o fator motivador para pessoas juntarem-se a uma igreja. Na realidade, a situação hoje é muito triste, muito crítica, porque as pesquisas indicam, especialmente pesquisas realizadas por institutos cristãos, por institutos conceituados, como o Instituto Gallup, o Instituto Barna de Pesquisa, que se especializam em pesquisa no meio do povo cristão. As pesquisas têm apontado que a maioria dos norte-americanos acredita que é possível ser um bom cristão sem se unir ou sem sequer frequentar uma comunidade religiosa. Essa é uma grande constatação em nossos dias. Dentre aqueles que professam ser cristãos, na América do Norte, há
há uma elevada porcentagem de pessoas que não estão participando ativamente de uma comunidade, de uma igreja, de uma comunidade cristã, de uma comunidade religiosa nesse sentido. Tá? Por causa dessa mentalidade. Acreditam que pode-se ser um bom cristão sem frequentar ou sem ligar-se ou unir-se a uma igreja local. E isso porque membresia é um ato de compromisso. E uma das características que marcam a presente geração é a indisposição para o compromisso, a falta de compromisso. As pessoas precisam ser desafiadas a se unirem à igreja local para que elas possam desfrutar os benefícios que são resultantes do seu compromisso. Mas a própria apresentação do Evangelho nos nossos dias não aponta para essa necessidade. As pessoas são chamadas, são atraídas para fazerem campanhas, para realizarem correntes, para fazerem parte de um movimento que tem um determinado tempo de duração e um objetivo específico: alcançar a bênção esperada, a bênção buscada, a bênção prometida relacionada àquela atividade. A ideia de ligar-se e expressar dessa forma seu compromisso está ficando cada vez mais distante da forma como a igreja tem atuado, tem trabalhado com as pessoas. Nós precisamos entender e, de fato, acreditar que quando as pessoas entendem o significado e o valor da membresia, elas vão ser conduzidas a dar um passo fundamental para o seu desenvolvimento cristão, para o seu desenvolvimento espiritual. A membresia é, antes de mais nada, compromisso, expressão de compromisso. Frequentar uma comunidade, participar de cultos fielmente, ser até um contribuinte fiel, para muitos pode ser o suficiente, mas de fato não expressa em sua profundidade esse compromisso. Eu preciso expressar o meu compromisso com Cristo por meio da minha ligação, identificação, envolvimento pleno com o corpo de Cristo, a expressão local do corpo de Cristo, a igreja local, a comunidade local. Em segundo lugar, vamos considerar os benefícios da membresia. E vários são os benefícios resultantes desse compromisso de ser membro do corpo de Cristo, membro da comunidade cristã, membro da igreja local, nesse sentido, e não apenas um frequentador, um participante de cultos e reuniões. Em nossos dias, há pessoas que vão todo domingo a culto ou reuniões de igreja, só que cada domingo numa comunidade diferente. Sem essa expressão de envolvimento e compromisso. Vamos considerar só alguns benefícios que são mais evidentes. Por exemplo, ser membro da igreja local me identifica como um cristão genuíno. Ser membro da igreja me identifica como um crente genuíno. No versículo 19 de Efésios 2, que lemos, o texto diz: vocês já não são mais estrangeiros nem forasteiros, mas são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. A nossa identidade em Cristo é vivenciada, ganha expressão em nossa ligação com a comunidade da fé, em nossa ligação com a comunidade daqueles que têm essa mesma experiência, que professam essa mesma fé ou evidenciam esse mesmo compromisso. Ser membro me identifica como alguém que de fato assumiu um compromisso com Cristo, genuinamente se tornou um seguidor de Jesus. Ser membro também me abençoa com uma
uma família espiritual, da qual eu vou receber suporte, encorajamento, auxílio para caminhar com Cristo na jornada da fé. Se membro me abençoa com uma família espiritual, e dessa família eu recebo suporte, encorajamento, auxílio para a caminhada com Cristo. Gálatas capítulo 6, versículos 1 e 2. Gálatas 6, 1 e 2. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumprirão a lei de Cristo. Sou membro da comunidade local, corpo de Cristo, da igreja local, me abençoo com a família que vai me dar suporte, auxílio e encorajamento nessa caminhada. O texto de Hebreus, capítulo 10, versículos 24 e 25, que nós temos como lema para o encontro da célula, também nos ajuda a ver essa verdade. Hebreus 10, 24 e 25, texto que fala que nós precisamos considerar-nos uns aos outros e não deixar de congregar-nos como igreja. Pelo contrário, nos exortarmos mutuamente para que ninguém seja endurecido pelo pecado. Mas especificamente os versículos dizem que nós nos reunimos, nós nos encontramos, e isso pode se aplicar ao encontro da célula, isso pode aplicar-se também à nossa celebração, para nos estimularmos uns aos outros a fazermos duas coisas: amar e servir. Para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Boas obras aqui não se refere a atos de caridade, dar uma esmola a quem pede. Boas obras aqui fala de tudo aquilo que Deus planejou e preparou para nós fazermos. Paulo fala disso em Efésios, que nós somos agora nova criatura, temos um novo homem, uma nova natureza, somos novo homem, criado segundo a imagem de Deus, para as boas obras que Deus preparou de antemão para andarmos nelas. Ou seja, boas obras aqui refere-se a tudo que nós podemos fazer, a nossa forma de viver, para servirmos uns aos outros e servirmos aqueles que nós queremos alcançar para Cristo. Então, quando nos reunimos, seja na celebração, seja no encontro da célula, e essa precisa ser a mentalidade que cultivamos, por exemplo, para o nosso deslocamento ao encontro da célula, aquele encontro deve resultar nisso: nos estimular, nos encorajar, nos provocar, nos impulsionar para que estejamos amando e servindo uns aos outros. Né? Ser membro também me proporciona um lugar para descobrir e usar meus dons espirituais e talentos dados por Deus num ministério significativo. É no contexto de corpo, onde eu tenho esse compromisso assumido, onde eu desenvolvo esse compromisso, que eu vou descobrir e usar meus dons espirituais e talentos que Deus tem dado para desenvolver um ministério. O ministério é serviço, ou seja, através dos dons espirituais, talentos que o Senhor tem dado, de capacidades que o Senhor tem dado, eu vou desenvolver o serviço do corpo para o qual fui dotado pelo Senhor, para o qual fui colocado no corpo pelo Senhor. Ser membro me dá a responsabilidade de prestação de contas a outros, que é tão necessária para que eu possa crescer e me desenvolver. Quem não é membro
essa responsabilidade. Porque ser um frequentador de culto não coloca a pessoa numa relação comprometida na qual ela vai prestar contas a outros. Tá? E uma das coisas que nós praticamos na célula, embora precise ser melhorado, é a prestação de contas. O fato que ninguém anda sozinho, no sentido de não ter a quem prestar contas, com quem compartilhar acerca da sua vida. Um dos aspectos da aliança, do pacto que nós estabelecemos na célula, como membros, é a prestação de contas. Onde nós nos comprometemos a expor a nossa vida, a abrir a nossa vida e sermos ajudados em nosso caminhar, em nosso andar, em nosso agir, para que as falhas sejam corrigidas, para que as virtudes sejam cultivadas e dessa forma o nome do Senhor seja glorificado. Esses são apenas alguns dos benefícios de sermos membros do corpo de Cristo, membros da igreja, membros da família de Deus. Agora, precisamos ajudar as pessoas a visualizar isso. E uma das ferramentas que nós temos para isso, para ajudar as pessoas a focalizarem esse compromisso, é o que chamamos de declaração de visão da igreja. Embora nós não tenhamos a prática de espalhar cartazes e banners pelas paredes do nosso prédio com os dizeres da nossa declaração de visão, isso é algo com que temos trabalhado continuamente em cada oportunidade de treinamento no final de semana e mesmo no dia a dia da célula, aquilo que nós temos recebido do Senhor e assumido como a visão de Deus para a nossa comunidade, é algo que precisa ser conhecido de todos, começando com todos os que estão envolvidos em qualquer nível de liderança, porque esse é um recurso, é uma ferramenta que nós temos para ajudar as pessoas a entenderem a importância, os benefícios, a amplitude dessa ligação ou identificação como membro da igreja, membro da comunidade. Né? Então, essa ferramenta, a nossa declaração de visão, é especialmente importante ou útil quando nós queremos conduzir as pessoas da condição de apenas frequentadores de cultos e reuniões para a condição de realmente se tornarem membros da comunidade. Nós precisamos enfatizar isso de modo constante, o fato que a igreja nos proporciona benefícios e que esses benefícios que a igreja nos proporciona não vão ser encontrados em nenhum outro lugar no mundo, não vão ser encontrados em nenhuma outra filiação a qualquer grupo de qualquer natureza que exista no mundo. Ou seja, ser membro da igreja de Cristo, ser ligado ao corpo de Cristo, nos proporciona benefícios que nós não vamos encontrar em nenhuma outra relação, em nenhum outro lugar, em nenhum outro tipo de envolvimento. E por que isso? Por causa da natureza única, singular da igreja, dos propósitos singulares da igreja. Dentre os propósitos singulares, a gente pode destacar a adoração. A adoração é um dos propósitos singulares da igreja. Existem outros grupos onde as pessoas cantam. Né? Agremiações têm seus hinos, os clubes têm os clubes desportistas ou desportistas têm os seus hinos, né? E as pessoas cantam ao se juntarem, ao se unirem, seja para uma celebração, seja para uma atividade esportiva. Mas em nenhuma dessas experiências
nós temos a oportunidade de sermos conduzidos a adorar a Deus. Por mais entusiasmo, por mais vibração que possa existir numa determinada reunião de agremiação, de associação, ao entoar o hino da entidade, não se compara à experiência de adorar a Deus, que é característica, que é peculiar da igreja. E a adoração nos leva a focalizar a Deus, nos prepara espiritualmente e também emocionalmente para os desafios que nós vamos enfrentar em nosso dia a dia. Nos prepara espiritual e emocionalmente para as barreiras que nós vamos encontrar em nossa caminhada durante a semana. Aquilo que nós declaramos aqui, no nosso tempo de adoração, não são meras palavras. Não é um ritual. Estamos declarando verdades que nos alimentam, verdades que nos sustentam, verdades que nos fortalecem, que nos provêm uma base, um fundamento para a nossa caminhada, para o nosso andar no decorrer da semana. Outra característica peculiar da natureza e dos propósitos da igreja é o companheirismo. É verdade, sim, que há grupos, entidades em que as pessoas desenvolvem uma espécie de irmandade, onde cuidam umas das outras, onde procuram prover as necessidades existentes, mas nada desse nível que nós experimentamos, podemos experimentar como irmãos em Cristo, membros do corpo de Cristo. Porque o companheirismo que nós experimentamos juntos nos ajuda a enfrentar os problemas da vida através do apoio, da oração, do encorajamento de outros, como já foi falado. Mesmo à distância, nós estamos ligados. Podemos desfrutar de fato do apoio e do encorajamento que é provido a partir desse companheirismo que nós vivenciamos no corpo de Cristo. Outro propósito peculiar é o discipulado. O discipulado que nos ajuda a fortalecer a nossa fé, aprendendo as verdades essenciais da palavra de Deus, os princípios bíblicos, valores do reino de Deus sendo cultivados em nossa vida, em nosso caráter, a formação do nosso caráter, à medida em que nós aplicamos essas verdades, esses princípios ao nosso estilo de vida. Porque discipulado não é aula, não é transmissão de informação, discipulado é envolvimento na vida. Agora, ninguém vai mudar a sua vida, ninguém vai transformar a sua vida se você não se dispõe a aplicar os princípios, os ensinamentos, os valores que está recebendo ao seu modo de vida. É por essa razão que o discipulado é um desafio. E por vezes nos frustramos com a resposta das pessoas, ou a falta de resposta das pessoas. Porque cada pessoa tem um ritmo diferente de assimilação, de correspondência ao desafio recebido. Então, por vezes, nós nos frustramos, porque ao esperar que uma pessoa, pelo fato de ter aprendido, pelo fato de ter visto exemplos acerca de um novo posicionamento de vida, numa determinada situação, age como se não fosse cristão, age como se não tivesse conhecido os valores e princípios da palavra de Deus. Isso traz uma frustração, porque você trabalha com a pessoa durante muito tempo e de repente você vê que aquilo que você fez ou tentou fazer parece ter sido em vão. Ela continua manipulando, ela continua mentindo, ela continua vivendo de uma forma enganosa.
mas é preciso perseverar, é preciso persistência. E como característica singular da igreja, o discipulado nos possibilita essa experiência de mudança de vida, à medida em que nós aplicamos em nosso estilo de vida as verdades que nós temos aprendido, os princípios que têm sido transmitidos, aquilo que nós temos visto, inclusive, no exemplo daqueles que nos discipulam. Né? Mas a resposta, ou o resultado, vai depender de como eu respondo àquilo que me é oferecido. Uma outra característica é o ministério, característica peculiar da igreja. O ministério que eu desenvolvo no corpo, o serviço, que me ajuda a identificar, desenvolver talentos, dons e me proporciona oportunidades de usá-los no serviço aos outros. À medida em que nós desenvolvemos os dons espirituais, os talentos que temos recebido do Senhor, nos tornamos conhecidos no meio do corpo como recursos naquela área. Então, uma pessoa que tem um dom, tem um talento em determinada área, vai ser uma pessoa reconhecida a quem outros vão recorrer quando há uma necessidade naquela área. E dessa forma nós podemos servir uns aos outros. Como Pedro diz em 1 carta de Pedro 4,10, cada um conforme o dom recebido. O evangelismo é outra característica peculiar, porque através do evangelismo desenvolvido na comunidade, especialmente quando consideramos a célula e o evangelismo por relacionamento, por amizade, é o evangelismo que me ajuda a cumprir a minha missão nesse mundo e alcançar aqueles que estão ao meu redor, do meu círculo de relacionamento, amigos, familiares, conhecidos, para Cristo. Nesse relacionamento de evangelismo, nesse relacionamento de cooperação do evangelismo, nós não estamos sozinhos no desafio, na tarefa de alcançar as pessoas com quem nos relacionamos para o Senhor. Essa é uma verdade que precisa ser melhor vivenciada na célula, porque ainda falta muito para as células vivenciarem de forma prática essa cooperação do evangelismo. Pelo que a gente tem observado, pelo que a gente tem visto na realidade das células, ainda falta muito para cultivar esse senso de equipe em relação às pessoas que nós queremos alcançar para Cristo. Eu vou dar um exemplo da nossa célula, por exemplo, da minha célula, da minha amiga. Todos sabem que nós temos um grupo de amigos, de vizinhos, que agora estão participando da nossa célula. Mas durante anos, a Cida e eu desenvolvemos relacionamento com eles, através de um grupo de casais, e mesmo trazendo para a nossa célula aquilo que acontecia, havia muito pouco envolvimento dos membros da célula nesse contato com aquelas pessoas do nosso ciclo de relacionamento. A gente aproveitava as oportunidades para envolvê-los, a gente criava situações para envolver os membros da célula com eles. Numa determinada ocasião, quando nós fizemos na célula um evento, foi ainda na casa do Paulo de Geis, para trazer as pessoas do nosso relacionamento. A Cida e eu levamos 18 pessoas para esse encontro. Eram os vizinhos, seus filhos, namorados, namoradas. Depois de algum tempo, o pessoal da nossa célula começou a se integrar mais, se envolver mais. Hoje, graças a Deus, a gente não tem mais o grupo de casais, porque eles já estão integrados na célula. Ainda não vêm para os cultos
alguns já vieram espontaneamente, mas já estão integrados na célula. Mas ainda falta maior envolvimento, maior participação dos membros da célula em envolver-se individualmente, visitarem, estarem cultivando relacionamentos. E isso acontece de um modo geral. Nós temos hoje em nossa célula, são 16 pessoas. Metade da célula são esses contatos que cultivamos ao longo desses anos. Mas hoje a gente vê o pessoal se envolvendo um pouco mais. Mas a maioria das células ainda falta isso. Ou seja, um está se esforçando individualmente e isoladamente na tarefa, no desafio de alcançar para Cristo aqueles que são do seu contato, do seu relacionamento, seja no ambiente do trabalho, na vizinhança, ou mesmo no contexto da sua casa, da sua família. A célula precisa despertar-se para isso, para trabalharmos juntos, nos esforçarmos juntos, nos envolvermos uns com os outros nessa tarefa, porque isso é uma característica peculiar da igreja e deve ser cultivada. Então, esses são alguns benefícios. O terceiro ponto que eu quero considerar com os irmãos nessa reflexão é algo que a gente precisa todo o tempo conscientizar-se e declarar da melhor forma possível, ou das mais variadas formas possíveis. E é isso. A sua igreja é uma família. Amém? A sua igreja é uma família. Aquilo que o Gabriel compartilhou foi muito interessante, muito significativo nesse sentido. Tá? E expressa essa realidade, mesmo distante. Tá? Ele estava participando de uma comunidade lá, estava cercado de outros irmãos, mas com certeza ele vai poder compartilhar. Muito poucos, se outros tiveram, muito poucos tiveram a mesma experiência que ele teve, de manter esse vínculo, de manter essa ligação, de manter essa identidade, estando distante. E por quê? Porque isso é algo que temos cultivado para a glória de Deus. Mesmo com toda a deficiência e limitação que temos, esse é um conceito que precisamos cultivar. Nossa igreja é uma família. Sua igreja é uma família. Há muitas comparações que se aplicam a um cristão desconectado de uma igreja local. Por exemplo, você concebe a ideia de um jogador de futebol sem um time, sem um clube? Automaticamente associa-se um jogador de futebol a uma equipe de futebol, a um clube, a um time. Né? E por que não se associa um crente ou um cristão a uma igreja? Estão entendendo o que eu quero dizer? Porque está crescente em nosso tempo a tendência de se considerar que é possível ser um bom cristão sem estar ligado à igreja, sem frequentar sequer reuniões e cultos da igreja. Tá? Você pode, por exemplo, considerar a ideia de um soldado sem um pelotão? O soldado faz parte de uma corporação. A primeira unidade na corporação é o pelotão do qual ele faz parte. O pelotão vai de 20 a 40 soldados, mais ou menos. A primeira unidade a qual ele pertence dentro da corporação. Né? Por exemplo, um tocador de tuba. Você sabe o que é uma tuba, né? Um instrumento musical. Um tocador de tuba seja uma orquestra. Você já participou de um concerto para tuba? Já assistiu um concerto para tuba? Por quê? É um instrumento
seu valor, tem o seu lugar, tem a sua cooperação dentro de um contexto. Não é um instrumento para ser usado de modo isolado. Tá? Ou ainda a ideia de uma ovelha sem um rebanho. Ovelha sempre estará relacionada com o rebanho. Essas são algumas figuras que nós podemos usar para ajudar-nos a entender a importância dessa ligação e enxergarmos a igreja a qual estamos relacionados como a nossa família em Cristo. Agora, a comparação mais compreensível e bíblica é a de uma criança sem uma família. Uma criança abandonada. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 15. 1 Timóteo 3, 15. Paulo descreve ali a igreja como a casa de Deus, descreve a igreja como sendo a coluna e o fundamento da verdade. A igreja é a casa de Deus, é a coluna, é o fundamento da verdade. Deus não quer, de modo algum, que seus filhos cresçam isolados uns dos outros. E na condição de filhos de Deus, nós precisamos estar vinculados uns aos outros em família. Ligados uns aos outros na família. E justamente porque não quer que seus filhos estejam dispersos, isolados, que Deus criou uma família espiritual para nós. Paulo nos lembra sobre isso. O texto que lemos de Efésios 2, mais uma vez destacando o versículo 19, onde Paulo afirma que nós somos agora membros da família de Deus. Membros da família de Deus. Somos em conjunto e em comum cidadãos do reino de Deus. É isso que significa a palavra concidadãos. Nós somos cidadãos em conjunto, igualmente. Membros da família de Deus. Diz mais ainda que nós estamos sendo edificados juntos. Não há ideia de isolamento aqui. Não há ideia de individualismo aqui. Nós somos membros, somos cidadãos em conjunto, estamos sendo edificados juntos para juntos sermos morada de Deus. É claro que individualmente nós somos a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em cada um de nós. Tá? Mas Deus nos constituiu como uma família. E constituiu para nós uma família. Para que nós possamos crescer juntos. Um cristão sem família, sem uma família específica, definida na expressão de uma igreja local, uma comunidade local, é equivalente a um órfão. Cristão sozinho, cristão isolado, desvinculado dessa relação, dessa ligação, é equivalente a um órfão. Uma criança abandonada, uma criança sem família. A igreja não é um orfanato, a igreja não é um abrigo temporário. A igreja é uma família. Por isso a nossa identificação uns com os outros precisa ser comprometida, expressão de compromisso. Não apenas por frequentar as reuniões e cultos que são públicos, mas por estar de fato vinculado, ligado. Eu pertenço a essa comunidade, eu sou membro dessa comunidade, eu estou ligado aos irmãos dessa comunidade. Né? É importante a gente enfatizar a posição da igreja como uma família, para que a igreja não seja vista como uma instituição. É fato que a igreja precisa ter uma personalidade jurídica perante os órgãos
governamentais, a igreja precisa ter uma identidade, uma personalidade jurídica. Por isso que a igreja precisa ter um estatuto social, precisa ter um número de inscrição no Ministério da Fazenda, o chamado CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. A igreja tem uma identidade jurídica, mas a igreja não é meramente uma instituição, uma organização. A igreja é uma família. Olha para quem está do seu lado aí. Você está olhando para membros da sua família. Você não está olhando simplesmente para associados de um clube. Talvez você faça parte de um clube. Talvez você seja sócio de um clube. Lá você conhece muitas pessoas. Você tem relacionamento com pessoas lá. Mas com nenhuma delas você tem lá a ligação a ligação que você tem com as pessoas que estão aqui ao seu redor. Olha de novo. Veja como são diferentes das pessoas lá no seu clube. E são diferentes porque são sua família. Tem sobrenome diferente. Tem características faciais diferentes, ou feições diferentes. Mas são sua família. Membros da sua família. É isso que precisamos entender. Porque há em nossos dias uma tendência crescente de uma atitude anti-institucional. E muitos, por considerarem a igreja como uma instituição, então se voltam contra a igreja nesse sentido, contra a ideia de estar ligado, de pertencer a uma igreja local, porque enxergam a igreja como instituição. Aqui em nosso meio mesmo nós temos pessoas que se referem à igreja dessa forma. Tá? Temos pessoas que afirmam o seguinte: o dia que eu quero ir na denominação eu vou, o dia que eu não quero eu não vou. É isso. É denominação. É assim que vem a igreja. Tá? Nós não somos mera instituição. Nós somos família. Precisamos fazer valer aquilo que nós cantamos. Nós somos família para a glória de Deus. Amém? Ao mesmo tempo, ao nosso redor, há muitas pessoas, de fato, uma infinidade de pessoas que estão ansiando, almejando vivenciar essa experiência de família. O senso de comunidade. Você não faz ideia de quão solitárias são as pessoas à sua volta. Digo no dia a dia, né? No trabalho, na escola e na vizinhança. Porque não há nada desse mundo que provê para as pessoas esse envolvimento desse nível. Então há pessoas que têm tudo em termos materiais. Tem tudo para viver bem, digamos assim, materialmente falando, mas não são satisfeitas, não são realizadas. E uma hora ou outra, pelo fato de essa solidão ser tão intensa, acabam pondo fim nas suas vidas. Mesmo tendo tudo. Fama, sucesso, porque não tem essa experiência de pertencer a uma família.
Tem muita gente ao nosso redor ansiando por isso. E nós precisamos demonstrar com a nossa maneira de viver, com a nossa forma de valorizar a família, da fé, o quanto elas podem experimentar, conhecendo a Cristo como conhecemos, fazendo parte do seu corpo, da sua família, como nós fazemos. Há muitos fatores hoje que fragmentam a família no seu núcleo, em muitas culturas. Em nossa cultura também. Por exemplo, a alta taxa de divórcio, que fragmenta a família. Casamentos que ocorrem cada vez mais tarde, as pessoas estão se casando cada vez mais tarde, né? Cada vez mais maduras, e em consequência disso, optam por não ter filhos, ou não podem ter filhos, constituir família nesse sentido. A ênfase no individualismo, estilo de vida alternativo, como a gente vê nos nossos dias, e uma série de coisas. A própria demanda por mais recursos para ter uma boa vida, para ter um bom estilo de vida, acaba levando as pessoas a passarem a maior parte do tempo desconectadas dos seus familiares por conta do trabalho. Né? Então essas coisas todas contribuem para que as pessoas se sintam cada vez menos providas nessa sua necessidade de família, no seu senso de pertencer a uma família, nessa busca por comunidade. E muitas vezes a situação econômica acaba também impedindo que as pessoas estabeleçam raízes. E há pessoas que mudam com muita frequência por conta de dificuldades econômicas. Tem igrejas às quais eu presto assistência que sofrem com esse tipo de coisa. Por exemplo, igrejas onde há um exemplo disso é uma igreja em São José dos Campos, onde há um grande número de pessoas que têm suas famílias em outros municípios ou até mesmo em outros estados, e constantemente a igreja está sofrendo perdas, porque em ocasiões especiais, em finais de semana, muitas dessas pessoas que trabalham na cidade vão para o convívio de suas famílias. E com isso a igreja perde pessoas que a elas se agregaram. Nós tivemos um pouco dessa experiência, mas nossa experiência tem sido, na verdade, mais o contrário. Nós temos recebido pessoas que, em função de trabalho ou estudo, vêm para a cidade, acabam se integrando à vida em nossa comunidade, fazendo parte dessa família. Mas é preciso cultivar essa ideia, esse entendimento. Sua igreja é a sua família. Amém? E o último ponto em nossa reflexão é a respeito do desejo de pertencer. O desejo de pertencer. Há hoje em dia um número acentuado de pessoas solteiras em muitos países. E como resultado, eu já mencionei um pouco disso, está ocorrendo na sociedade um fenômeno que a gente poderia chamar de epidemia de solidão. Quer dizer, mais e mais pessoas vivendo sozinhas, morando sozinhas, vivendo na sua individualidade. Né? Assim, não é de admirar que haja um aumento nos serviços e nos grupos que promovem aquilo que chamamos de a busca pelo par ideal. E isso cresce até mesmo dentro das igrejas. O trabalho, ou o serviço, ou o ministério que procura juntar as pessoas solteiras
para que elas possam encontrar seu par, para que possam estabelecer relacionamentos. Em todos os lugares a gente vê sinais que as pessoas têm uma fome acentuada, um desejo, uma busca acentuada por companheirismo, por comunidade, pelo senso de família. E assim, precisamos fazer uso dessa situação e apresentar para as pessoas a importância de estarem vinculadas, ligadas ao corpo de Cristo para desfrutarem essa vivência de família. Tá? Essa situação que leva as pessoas a estarem sozinhas é muito bem explorada pela mídia. Por exemplo, os comerciais, principalmente de cerveja. Pensa num comercial de cerveja que você já viu. Eles exploram exatamente esse desejo de pertencer. Você não vê, em geral, comercial de cerveja que apresente uma pessoa desfrutando do prazer de beber sozinho. Presta atenção. A propaganda não apela para ela comprar no mercado, levar para casa e beber sozinho. Apela para o senso de comunidade, para esse desejo de pertencer, porque promove a ideia de companheirismo, de alegria, de identificação. Promove outras coisas também, a gente sabe. Mas a ideia explorada aqui é justamente essa. É o pertencer ao grupo. Apela para a necessidade que as pessoas têm. E por essa razão, se você for no bar e observar, você vai ver um estranho oferecendo a um outro estranho para tomar uma cerveja com ele. Se você for ao bar, vão te oferecer. Porque isso é cultivado. Esse desejo de pertencer é explorado. E se passa a falsa ideia de que aquilo te traz identificação. Claro que toda a campanha publicitária é muito bem bolada, usa frases de efeito para apelar aos instintos e às necessidades que as pessoas têm. Mas o verdadeiro sentido de família e de comunidade só se vivencia na experiência de ser membro da família de Deus, ser membro do corpo de Cristo. Esse desejo de pertencer proporciona para a igreja uma oportunidade singular, uma oportunidade sem igual. E posicionar a igreja como uma família, a família estendida, como um lugar de cuidado e de companheirismo, toca com certeza num ponto extremamente sensível do coração solitário das pessoas que nos são. Mas para isso, nós precisamos demonstrar em nossa atitude, em nossa postura, em nossa maneira de tratar ou referir-nos à igreja, que de fato essa é a nossa experiência. De fato, nossa igreja é uma família. De fato, vivenciamos o ser família de Deus
sendo membros do corpo de Cristo. Porque é dessa resposta que as pessoas precisam para preencher a necessidade de solidão dos seus corações. Então, amados, nós somos membros da família de Deus. Somos membros do corpo de Cristo. Não somos meramente membros de uma organização, não somos meramente membros de uma entidade. Nós somos membros da família de Deus. Temos compromisso uns com os outros, temos responsabilidades uns com os outros, assim como também temos privilégios que desfrutamos nessa comunidade, nessa vivência de tudo aquilo que a Bíblia nos ordena a fazer uns aos outros, uns para os outros. Amém? Que o Senhor nos ajude a vivenciar isso e a influenciar outros para desfrutarem conosco dessa vivência. Vamos orar? Senhor, te agradecemos pela palavra. Te agradecemos por tua direção, nossas vidas, por tua fidelidade. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de fazermos parte dessa família. Tua família. Ajuda-nos a cultivar esse entendimento. Ajuda-nos, Senhor, a expressar de modo prático o quanto valorizamos essa família. O quanto a família é importante para nós. Ajuda-nos, Senhor, a compartilhar com outros os benefícios que temos desfrutado, fazendo parte dessa família, a tua família. Pedimos graças do Senhor, à medida em que nos aprofundamos no entendimento dessas verdades. Pedimos que o teu Espírito Santo esteja selando em nossos corações essas verdades, nos ajudando a vivenciá-las para a tua honra e para a tua glória. Dá-nos graça nesses dias, Senhor, conduz cada um de nós em paz e na segurança e direção do Senhor. Continua movendo, Senhor, em nossos corações e devolvendo nesses dias. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Desfrute